Hoje o nosso treinamento é sobre ideação e prototipação. Quem vai conversar um pouquinho com a gente é o Thiago, ele trabalha no Zé Delivery e eu não vou apresentar mais porque ele preparou uma apresentação super bonitinha, então eu vou deixar ele falar. Bom, então vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Como a Cássia falou, meu nome é Thiago e esse treinamento aqui que a gente montei junto com o Cássio, meu amigo, trabalha na FBIS. E eu, Thiago, sou Product Designer no Zé Delivery. Para quem não conhece, o Zé Delivery é um aplicativo de entrega de bebidas geladas. Isso é importante. E então, eu tô lá faz pouco tempo, na real. Antes eu trabalhei em lugares como a FTD, que é uma editora de livros educacionais. Também trabalhei numa consultoria de UX chamada Try, trabalhando com projetos de UX lá. E vários outros lugares. E atualmente agora estou no Zé, aí com desafios novos lá. Então, só para alinhar com vocês o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, basicamente, a gente vai falar sobre ideação, alguns processos de ideação, insight, ideia em si. Também vamos falar sobre conceituação. Então, beleza, tivemos ideias, como que a gente trabalha num conceito agora de produto, serviço. A gente vai fazer um intervalinho aí no meio só para ir no banheiro rapidinho, pegar uma água, quem quiser. E aí depois a gente volta para falar sobre prototipação, beleza? E aí também vou falar um pouquinho, eu sei que no próximo treinamento vocês vão falar sobre validação, se eu não me engano, mas a gente já preparou uma pequena introdução sobre isso aqui, tá? Então, só alguns combinados aqui. Acho que o Design Thinking, ele tem essa pegada mais aberta, né, como abordagem, justamente porque depende muito o projeto que você está trabalhando, depende aquilo que você quer descobrir, depende de N fatores, então não é uma coisa escrita em pedra, beleza? Então, o contexto ele é muito importante, então não se apeguem necessariamente aos contextos que eu vou trazer aqui, mas tentem imaginar os contextos que vocês estão inseridos e comecem a fazer a conexão aí de possibilidades dentro daquilo que vocês estão inseridos, tá? O envio de dúvidas, se vocês quiserem mandando durante o bate-papo aí no chat, aí depois no meio ali um pouquinho mais para frente, a gente vai ter uns momentos aí para poder falar sobre algumas dúvidas que vocês tiveram, tá? Então, beleza. Só recapitulando um pouco do que vocês já passaram, né? Então, falando do processo de Design Thinking, vocês falaram ali, já passaram dessa fase de descoberta, né? Que é a inspiração. Então, aqui a gente tem essa representação aqui tem várias representações visuais do que é o processo, a abordagem do Design Thinking, né? Essa aqui é uma delas. E também tem aqui o Double Diamond, não sei se vocês já passaram por isso também, mas tudo é a mesma abordagem, certo? Então, pesquisar, convergir daquilo que eu pesquisei, aí depois eu abro para poder ter ideias, e depois eu penso no entregável lá no final. Então, essa é a ideia do Double Diamond aqui. E aí, hoje, especificamente, como eu falei, a gente vai falar sobre ideação e prototipação. A gente colocou aqui um pedacinho da fase de implementação, só para dar esse gancho para o próximo treinamento que vocês vão ter, tá? Então, falando especificamente aqui começando com ideação, tá? Eu acho que é uma das fases mais esperadas, vamos dizer assim, porque é quando você começa a organizar de fato todas as informações que você tá buscando sobre aquele problema que você definiu. Aqui a gente trouxe essa ideia da pirâmide, né, da ideação, e na base dela tá toda a informação que vocês estão colhendo, né? Tudo que vocês estão buscando compreender sobre esse problema esse desafio que vocês colocaram, né, dentro do projeto de vocês, né? Então aqui nessa fase de informação,
falando sobre os aprendizados, você vai ter, tipo, citações diretas, né, de entrevistas que você fez, então, verbalizações específicas e muito claras sobre algum contexto específico que vocês estão investigando. Então, por exemplo, coloquei aqui uma ideia de aspas, por exemplo, de citação direta. Dificilmente os estabelecimentos oferecem água ou deixam a gente utilizar o banheiro, né? Tipo um entregador falando, né? Que faz serviço de entrega de delivery. Fatos não comuns. Então, o que são os fatos não comuns? São aquela coisa que não é todo mundo que tem aquilo, não é um consenso, mas são coisas que chamam a atenção, que vale a pena você registrar isso de alguma forma para poder, enfim, te chamou a atenção e aquilo pode te ajudar de alguma forma no seu projeto. Então, por exemplo, estabelecimentos que conhecem seus entregadores pelo nome tendem a realizar entregas mais rápidas. Por exemplo, é um fato não comum. Não é todo mundo que não saiu de todas as conversas que a gente fez, não saiu de tudo aquilo que a gente pesquisou, mas foi uma coisa que chamou a atenção. Deixa eu guardar isso aqui que pode ter algum caldo aqui mais lá na frente, sabe? Contextos não verbalizados também, que aqui entra mais uma questão de observação de fatos. Então, por exemplo, você vai visitar lá um fornecedor de algum material para poder viabilizar o produto ou o serviço que você está querendo montar. Então, teve uma coisa que eu enxerguei aqui, ninguém me falou, que eu achei muito interessante, que vale a pena eu anotar, porque isso impacta naquilo que eu estou tentando descobrir. Ou então, por exemplo, sei lá, em dias de futebol, tá? As distribuidoras de bebida costumam ter 30%, 40% a mais de pedidos, né? Ninguém me verbalizou isso, mas eu percebi ali pela rotina, por aquilo que eu estava observando. E aí entra a questão de rotina também. Então, você começa a observar comportamentos que se repetem todos os dias, ou, sei lá, em determinados dias da semana. Então, vou anotar isso também, porque, de repente, isso pode impactar naquilo que eu estou querendo oferecer para o meu consumidor final. Seja um produto digital, ou seja uma loja, enfim, um serviço que não necessariamente seja físico, mas precise de algum tipo envolva algum tipo de rotina, né? Então, por exemplo, um tipo de rotina. A maioria dos entregadores trabalham entre 2 da tarde e 11 da noite, 6 vezes por semana. Então, isso é uma rotina identificada que vale a pena você mapear, porque isso vai te ajudar a tomar decisões mais inteligentes lá na frente de como ofertar aquilo que você está pensando, né? Leis e regulamentações. Acho que aqui tem um ponto que sempre pega e muita gente esquece. Às vezes você tem aquela ideia incrível, maravilhosa, que é a sua ideia que você tirou lá, mano, deu tudo certo, é isso que eu quero fazer. Só que tem lei, tem regulamentação, então, e são coisas que às vezes você não consegue mudar. Então, vale a pena também buscar todo esse contexto de leis e regulamentações e deixar isso mapeado dentro daquele universo que você está querendo buscar, né? E motivações também. Motivações, o que a gente entende por motivação? Coisas que eu notei das pessoas que eu entrevistei ou das descobertas que eu fiz, independente de onde tenha ocorrido, que vão me ajudar a impulsionar de alguma forma alguma parte do meu serviço, alguma parte do meu produto. Então, um exemplo de motivação. 35% dos entrevistados compram a bebida na distribuidora do bairro, porque não tem espaço na geladeira para gelar a bebida. Não adianta comprar antes, porque eu não tenho um espaço na minha geladeira para deixar ela trincando na hora que eu quiser consumir ela. Então, eu prefiro comprar ela já gelada para poder consumir imediatamente, tá? Então, depois que você organizou todos esses achados, né? E aí tem vários métodos para fazer isso.
E aí eu queria só explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Eu sei que vocês já passaram um pouco sobre isso, né? Mas só queria fazer esse gancho para a gente poder entrar na fase, na questão de insights e ideias em si. Mas quando você começa a organizar todos esses seus achados, você precisa criar um foco daquilo que você está procurando. Então, é aí que a gente entra, aí que entra a questão de usar separação por temas, tá? Então, e aí você começa a clusterizar, vamos dizer, esses achados. Então, por exemplo, né? Vamos pegar aqui aqui. Então, por exemplo, para a maioria das pessoas, ao ir ao mercado para comprar bebidas, o que mais importa é fazer isso o mais rápido possível para que a bebida chegue gelada na casa dela ainda, para que ela possa consumir, né, assim que chega em casa. Então, olhando para essa composição que eu montei aqui de coisas que eu percebi dentro de tudo aquilo que eu estou buscando sobre o assunto, eu consigo identificar alguns temas aqui. Então, primeiro tema, poxa, as pessoas se deslocam, elas vão para o mercado, certo? E elas querem fazer isso o mais rápido possível. Então, tem algumas limitações aí. Então, é um tema que eu posso abordar também. E elas querem que a bebida chegue gelada na casa delas. Então, também é um outro tema aqui que está acontecendo, que é importante eu observar ele. Então, a partir do momento que eu começo a identificar esses temas, começa a funilar um pouco mais todo aquele material que eu fui atrás de informação sobre esse tema, sobre esse problema que eu estou investigando. Então, a partir do momento que você divide de forma muito clara, né, bem visível, assim, os temas que são interessantes você buscar mais informação, fica mais fácil de você começar a organizar todas as questões, repetindo lá citações diretas, fatos não comuns, motivações, rotinas, contextos não verbalizados, leis e regulamentações. Então você começa a ter acionáveis, né, de aprendizado sobre aquele assunto específico que você tá buscando de forma muito mais fácil. Aqui a gente entra, não sei se você tem familiaridade com esse termo, mas aqui a gente usa muito tabulação, que nada mais é do que criar lá uma planilha no Excel e dividir lá pelos temas que você quer ter mais base de separação, né, de conhecimento, que nem está aqui. E aí você começa a jogar tudo dentro dessa planilha, todas as verbalizações que saíram das entrevistas, aí você pode colocar lá por entrevista, por cidade, enfim, por tipos de descobertas que você fez. Então, essa organização, ela acaba sendo... Existem alguns padrões, mas ela acaba sendo mais uma questão pessoal mesmo, aquilo que funcionar melhor para o seu projeto, tá? O importante é organizar. Por que é importante organizar? Porque para a gente ir para a próxima fase dessa pirâmide de ideação, se a gente não tiver todos esses materiais pesquisados de forma muito bem organizada, para que seja fácil consultar, você meio que perde tempo, né? Para que você fez todo aquele estudo, né? Então, vamos documentar isso, deixar de fácil acesso para qualquer pessoa da equipe que estiver participando dentro desse projeto, desse desafio que vocês montaram, tá? Então, essa parte de informação é muito, muito importante. Então, entrando no insight, é importante a gente dizer que o insight ele não é uma ideia, saca? Vários insights ajudam a você chegar numa ideia. Então, o insight é meio que um ensaio para uma ideia. Você começa a organizar as informações que estão na sua cabeça, né, através dos insights. Para aí sim você ir modulando, né, uma possibilidade de ideia. Então, quando a gente fala em insight, especificamente,
é muito comum a gente ficar afobado, né? Nossa, tive uma ideia, vai ser incrível. Às vezes não é uma ideia, é só um insight. Então, existem algumas formas de organizar isso. Então, a questão que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês é exercitar um pensamento lateral aos insights. Por quê? Porque quando a gente começa a entrar nessa fase de ter os insights e tal, é muito comum a gente buscar a referência daquilo que já existe, certo? Então, a gente tende a chegar a tendência é que a gente sempre explore caminhos já existentes, né? Porque você já viu alguém fazendo algo parecido com o que você pensou, então fala, putz, é isso que eu preciso, entendeu? Então, acaba ficando, às vezes, entrando em questões que acabam se tornando um pouco óbvias, entendeu? A sacada, então, só para repassar aqui com vocês, como é que normalmente, qual que é a primeira ideia que vem na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, como ter acesso a uma bebida de forma rápida, né? Então, se você ir para uma visão mais, como eu posso dizer, mais linear, seguindo ali os steps, os passos, né? Daquilo que é mais óbvio, vamos dizer assim, você começa a ter os insights daquilo que você já busca referência, daquilo que você já conhece. Então, pô, e se a pessoa pudesse pedir a bebida sem sair de casa? É um insight. Ela poderia escolher a bebida que quer pelo celular. É outro insight. Ainda não é uma ideia, beleza? O serviço poderia buscar a bebida escolhida direto no mercado. Né? Então, puxa, legal, né? A pessoa pode pedir pelo celular, vai buscar no mercado. Da hora. O entregador poderia levar a bebida diretamente para casa da pessoa. Legal? Mais um insight. Mas aí a tendência de você chegar naquilo que já existe é muito grande, né? Você já vai ter lá o Rappi que faz isso, você vai ter o iFood que faz isso, o James que faz isso, o 99 Food que faz isso, e vários outros que tendem a surgir. Óbvio, o que é importante dizer que todas essas marcas que eu estou falando aqui, elas provavelmente já tiveram os insights fora do convencional. Que é aí que entra a questão onde eu quero chegar. Nos insights verticais. Desculpa, horizontais. Então, o insight vertical, ele tende a chegar no mesmo caminho que a gente já conhece. Quando você começa a olhar horizontalmente os seus insights que você teve, né? Você começa a descobrir algumas coisas que não eram tão perceptíveis assim, certo? Então, por exemplo, um insight horizontal. E se o serviço conectasse o pedido a estabelecimentos dentro do próprio bairro do cliente? E não, tipo, a um endereço tão longe assim, certo? Outra, e se a bebida chegar na casa do cliente em até, em média, uns 30 minutos, assim? Tem um ponto de partida ali que a gente viu, que é uma linha de raciocínio que vários outros serviços já seguem, mas nenhum consegue me entregar, de repente, numa velocidade tão grande. Pode acontecer, mas não é o modelo estruturado, né? É meio que, vamos dizer assim, por sorte, talvez, se chegar uma coisa super rápida na sua casa que você pediu no Rappi, né? Depende do restaurante, depende uma série de coisas, né? E aí, a partir desses outros insights laterais ali que você está tendo, na lateral ali, né, do óbvio, você começa a ter outros desdobramentos, certo? Então, a bebida poderia chegar gelada o suficiente para consumo. Putz, cara. Então, a pessoa, ela pode pedir a bebida sem sair de casa, beleza? A bebida provavelmente não vai chegar, ela não é provavelmente, ela vai chegar muito próxima do consumo, para consumir imediatamente. Então, ela vai chegar gelada na sua casa.
E, meu, vai chegar em 30 minutos, em média. Então, você consegue programar mais aquilo que está acontecendo. Então, vamos supor, você está numa festa na sua casa, acabou a cerveja. Pô, em 30 minutos você pode ter cerveja gelada na sua casa de novo, né? Começa a expandir mais o horizonte. E é mais ou menos essa que foi a história do Zé Delivery, que é o lugar onde eu trabalho hoje. Então, percebendo essa oportunidade através de olhando para aquilo que já existia, né? O que eu posso fazer diferente aqui, de forma mais nichada, né? Para atender uma necessidade mais num contexto um pouco diferente daquilo que já se fazia. Então, hoje o Zé Delivery está, se não me engano, em mais de 200 cidades já, e a expansão não está parando, né? Então, você consegue, você tem o lance da distribuição de bebidas no comércio local, nas distribuidoras de bebidas locais, né? Que você já tem já uma estrutura para servir bebidas geladas, que normalmente já tem as geladeiras lá prontinhas, já com as bebidas geladas para consumo, né? Então, pô, bora entregar isso na casa das pessoas que estão querendo a bebida gelada ali. Né? Então, você consegue criar uma dinâmica de serviço de delivery nichado e com aspectos que você não encontra em outros concorrentes, vamos dizer assim, né? Nem necessariamente dá para chamar de concorrente, tá? Então, só reforçando, quem tiver alguma questão, se quiser mandar no chat ali, a Cássia vai estar fazendo a intermediação aí, que daqui a pouco aí eu posso ir respondendo algumas coisas, tá? Enfim, então, só recapitulando, quando você começa a criar perspectivas laterais daquela obviedade do problema, vamos dizer assim, é aí que mora mais a oportunidade, né? Porque você começa a ter variáveis do mesmo problema naquele momento, vamos dizer assim, daquele mesmo insight, naquele momento que o insight faz sentido dentro de um aspecto direcional de jornada, vamos dizer assim. Então, tipo, não, beleza, tive esse insight aqui, entre aspas, um pouco óbvio, mas, tipo, deixa eu olhar para o lado dele aqui. Quais as possibilidades que eu tenho, né? O que eu posso fazer? E aí, nesse aspecto, você consegue pegar vários exemplos. Por exemplo, o Uber. O Uber inventou o transporte de passageiro? Não, já existiu o táxi. Beleza? Então, o que eles fizeram? É uma jornada similar. Só que eles olharam para a lateral. Putz, deixa eu ver o que tem aqui. O que eu consigo fazer? Putz, e se eu deixasse as pessoas utilizarem o próprio carro delas para poder dar uma carona? E não necessariamente, tipo, ter que ser ali um táxi especificamente e tal. Tiveram um problema de regulamentação. A regulamentação é um bloqueante? Às vezes sim, mas não necessariamente é o bloqueante total. Você consegue, tipo, articular mudanças para poder viabilizar aquilo que você está pensando, tá? Então, o Nubank também é outro exemplo, né? O Nubank, ele nem se identifica como um banco, apesar de chamar Nubank. Mas tá ali como uma empresa de tecnologia. O Nubank olhou para o lado, né? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso melhorar? E por incrível que pareça, né? Acho que 70% daquilo que o Nubank oferece de mais legal está muito mais relacionado à experiência das pessoas, para que elas não passem tanta raiva, né? Para facilitar a vida delas, do que necessariamente reinventar a roda de serviços. Continua sendo transferência de dinheiro, continua sendo emissão de boleto bancário, continua, sabe? Mas eles foram olhando para as laterais, né, dos insights e vendo o que eles poderiam fazer diferente para poder atender melhor os clientes. Não é à toa que é o banco com o maior número de cadastros do Pix, né, que é esse novo modelo de pagamentos do banco, que o Banco Central lançou. O Nubank está na frente. Então, isso é bem significativo, né? Legal. Então, é importante dizer que, conforme você vai avançando na fase de ideação, é muito natural que você comece a
acho que desde o dia 1 do projeto, você começa sempre a olhar para o seu problema inicial, né? Para saber se aquele problema ainda está fazendo sentido dentro daquilo que eu descobri, se eu preciso corrigir a rota de alguma forma, certo? O problema ele vai amadurecendo conforme o projeto vai avançando. Então, é importante sempre ter isso em mente. Tipo, tudo bem mudar, ajustar um pouco o problema inicial, né? A abordagem do Design Thinking, eu gosto de falar que é uma abordagem, não é um processo exatamente, porque ele é muito, muito volátil, né? Mas essa abordagem, essa linha de pensamento de sempre colocar a prova ali e testar o mais rápido possível para ver se aquilo que eu tô, a ideia que eu tive lá no começo, o estopim ali o gatilho, né? Que me fez querer avançar, né, na criação de um produto ou de um serviço, se ele continua fazendo sentido, né? Então, até a gente trouxe aqui um slide que vocês já viram, acho que um ou dois treinamentos atrás, que é esse slide de reflexão, né? Meu problema, hipótese, ele foi validado? Não foi validado? Eu vou ajustar ele ou vou reformular o problema, né? Foi validado? Sim, avança para a próxima parte, né? Para a próxima etapa aí da descoberta, do processo da abordagem aí do Design Thinking. Vamos seguir em frente. Eu preciso revisar, né? Reformular o meu problema e isso vai fazer com que eu tenha que pesquisar de novo? Tá tudo bem também, assim. Eu quis deixar no mesmo nível de importância de decisão, porque a abordagem do Design Thinking, ela serve para isso. Ela serve justamente para você ir atrás daquilo que você tá querendo descobrir. E se você descobriu algo que impeça você de implementar o seu problema que você quer resolver ou a hipótese que você está querendo validar, bora corrigir essa rota aí, né? É para isso que serve tudo isso que a gente tá fazendo. Então, as ideias aí, elas começam a surgir como uma combinação de vários fatores, beleza? Então, você começa a convergir mais o seu olhar. Você começa a funilar mais as coisas, certo? Então, o Design Thinking, ele traz essa questão de organização, traz os critérios do design, então, para ir modelando esse olhar, modelando essa visão sobre o problema, a hipótese que a gente quer validar, tá? E aí a gente chega no topo da nossa pirâmide aqui. Questão das ideias, tá? Então, eu só quero reforçar que é importante a gente perceber que para chegar numa ideia, tem um longo caminho de preparação, né? Não existe mágica, né? Eu acho que tem uma coisa que acontece muito quando o assunto é Design Thinking, que se põe muita pressão em cima da abordagem, sabe? E, que é uma coisa milagrosa, é muito doido, né? Só que não tem muito segredo, né? Você tem que seguir os passos. Você tem que entender que não dá para pular um degrau, beleza? Tem que, se fizer certinho ali o que a abordagem sugere, a chance de você chegar em um lugar bacana é bem grande. E bacana, entenda-se, entender que não faz sentido aquilo que você estava querendo fazer mesmo, né? E aí você vai lá e reajusta e continua, tá? Então, entrando nessa questão da ideia, né, da geração de ideia agora, como que a gente faz, tá? Então, você tem os insights obtidos, beleza? Os insights lá do que a gente falou um pouquinho atrás. Com os insights, você começa a entrar num modelo mais de organizar e definir alguns critérios. Porque com os insights, você já começou a organizar mais as possibilidades de caminho ali na sua cabeça. Então é importante você definir critérios agora para avançar. Porque senão vai ficar uma coisa muito
muito aberta, muito... Você precisa ter um ponto focal para você seguir adiante. Então, é importante definir os critérios. Então, por exemplo, né, eu tenho um exemplo de critério. Cara, dentro do que eu estou pensando, do serviço que eu estou pensando, a cerveja precisa chegar gelado para consumo imediato. Isso é um critério que eu estou colocando. Não é uma ideia ainda, é só um critério. Beleza? E segundo, seria muito bom, a gente tem que buscar que as entregas aconteçam aí numa média de uns 30, 35 minutos, no máximo 40. Beleza? Coloquei um critério também. Um outro critério importante é que, para eu motivar as pessoas, seria importante que o preço da cerveja ele precisa ser competitivo com o preço do mercado. Não adianta eu colocar 10%, 20% a mais, porque isso no final do dia pode desmotivar as pessoas. Então eu quero que tenha um preço similar ao do mercado. Então esses são os meus 3 critérios. Com os critérios definidos, fica um pouco mais direcional como eu posso ter uma ideia. Beleza? Então, cerveja precisa chegar gelada para consumo imediato. As entregas precisam acontecer em média ali de 30 a 40 minutos. E o preço da cerveja precisa ser competitivo com o do mercado. Lá, com o do Carrefour. Com o do Extra. Tá? Que normalmente tem preços legais. Então aí eu começo a virar isso em ideias que atendam a esses meus critérios, tá? Então, por exemplo, a gente podia fazer um aplicativo que conecte o pedido diretamente com uma distribuidora local e não com um entregador, certo? Porque se eu conectar com o entregador, talvez o processo de tempo ali vai quebrar minha cadeia do serviço. Eu não vou conseguir... eu vou ter que ter um controle duplo, triplo de gestão, de olhar. Então, é importante que fique tudo centralizado num lugar só. Beleza? Então, um aplicativo que conecte o pedido diretamente com a distribuidora local e não um entregador. Uma ideia. Outra ideia. Cara, e se o aplicativo entendesse o volume da demanda de todas as pequenas distribuidoras, tá? E ele negociasse o valor um valor super competitivo diretamente com a indústria de bebidas. Então o aplicativo entendeu que ele tem lá um pool de, sei lá, 500 distribuidoras pequenas, distribuidora de bebida de bairro, assim. A distribuidora sozinha, ela provavelmente não vai conseguir um super preço, né, meu? Então, o que o aplicativo pode fazer? Ele pode negociar por todo mundo. Então, imagina juntar 500 pedidos para negociar com a indústria. Tá? Então, você começa a viabilizar o esquema de um preço competitivo. Beleza? Uma outra ideia. E se o aplicativo encaminhasse, né, os pedidos para distribuidoras em um raio máximo de 5 quilômetros? Lembra que um dos meus critérios é fazer com que a bebida chegue gelada na casa da pessoa. Então, quanto mais longe a distribuidora, a chance disso não acontecer é maior. Né? Óbvio que depois você pode estudar tudo isso, né? Que aí é o que a gente vai falar mais lá na frente. Mas é uma ideia, direciona mais aquilo que eu estou querendo tangibilizar como um conceito de produto. Tá? Então, recapitulando. Tenho os insights, fiz o trabalho lá de analisar lá todos os insights que eu tive, fiz a análise lateral dos meus insights, deixa eu ver se não tem alguma coisa aqui, para ver se eu consigo sair um pouquinho do óbvio, né? Não significa que eu vou descartar todas as minhas primeiras ideias, não é isso. É enxergar possibilidades, beleza? Quanto mais possibilidades tiver, mais chance de você descobrir alguma coisa que ninguém tenha pensado, né? Então, isso acaba impactando
o modelo de negócio, enfim, o serviço que você quer construir. E aí, depois que você tem os insights, olha para esses insights e defina critérios. Porque senão vai ficar muito aberto na hora de você ter ideia. Então, você chegar lá num brainstorm, né, botar todo mundo na mesa para todo mundo começar a ter ideia, é importante que as pessoas tenham critério para ter ideias. Porque senão, meu, vai sair ideias que não tem nada a ver com aquilo que está sendo buscado. Né? E aí que aí a gente consegue avançar, tá? E aí outro ponto importante para se ter ideias. Pensamento divergente. Não adianta botar pessoas que concordem absolutamente tudo, né? Ou que tenham uma visão única sobre um aspecto de mundo, um aspecto de formato de serviço, um aspecto, enfim, que aí fica difícil de você conseguir evoluir dentro de uma linha de pensamento. Então, quanto mais diverso for o pensamento ali na hora de se ter ideias, melhor, né? Então, a gente trouxe uns exemplos aqui para vocês verem exemplos opostos de diversidade de pensamentos na hora de se ter ideia. Tem uma campanha muito famosa, pelo menos famosa pelos motivos que eu vou apresentar, de 2015, que foi essa campanha aqui do Novalfen. Não sei se vocês lembram disso. Que foi uma campanha... o Novalfen, ele é um remédio para cólica menstrual. Para cólica menstrual. E a campanha falava... O mote da campanha era sem mimimi. Eu acho que essa campanha não ficou uma semana no ar, né? Porque a reação foi tão negativa das pessoas, e principalmente das mulheres, né? E com razão, que eles acabaram tirando a campanha do ar. Então, a gente trouxe alguns comentários aqui. Que mundo é esse em que o remédio contra a dor chama essa dor de mimimi, né? E aí o mimimi, AK, frescura, reclamação desnecessária, né? Queria muito que o publicitário, né, que fez a campanha, sentisse 1/3 da cólica que a mulher com endometriose sente para ele dizer que é mimimi, que é sem mimimi, né? Eu não entendi direito esse comercial do sem mimimi. Se a mulher tá urrando de dor por causa de cólica menstrual, é mimimi, né? Eu consigo imaginar uma sala cheia de homem tendo ideia para essa campanha. Então é muito importante ter uma diversidade de pensamento, né? Na hora que você está criando, porque senão você pode criar umas coisas esquisitas, né? Um outro exemplo que eu trouxe aqui é do Windows Phone. Não sei se vocês chegaram a ter algum tipo de contato com o Windows Phone. O Windows Phone foi um lançamento da Microsoft e, mano, ele não deu muito certo. Por quê? Ele precisava de um desenvolvimento muito específico de aplicativos, de aplicações, para poder jogar dentro dele. Então, o que aconteceu? Não tinha aplicações dentro do Windows Phone. Sei lá, você não tinha... Um exemplo, tá? Não sei se é exatamente, mas sei lá, não tinha um WhatsApp para você baixar na loja da Microsoft. Então, a galera começou a abandonar o Windows Phone. Eu não cheguei a ter um Windows Phone, mas eu tive, acho que uns 2 ou 3 amigos que tiveram. E foi muito rápido, assim, o abandono, assim, porque realmente não tinha muita opção. Então, aqui foi um outro tipo de exemplo, que eu quis trazer um outro tipo de exemplo para vocês verem que a divergência ali, que a divergência de pensamento, ela extrapola questões de agrupamentos muito específicos de pensamento. Aqui a gente está falando de qual que foi o problema aqui, provavelmente. Mano, vocês não trocaram ideia com um desenvolvedor ao redor do mundo, sabe? Para ver o que de repente as pessoas achavam, né, da linguagem que vocês estavam propondo, do método de publicação que vocês estavam propondo enfim, pro sistema operacional do celular. Então, hoje, por exemplo, você tem com o iOS da Apple e com o Android do Google,
você tem a possibilidade de fazer um aplicativo único que funcione nas duas lojas, saca? Então, as empresas entenderam que elas precisavam ser um pouco flexíveis nesse ponto, porque se você faz uma coisa muito específica, você vai ter dificuldade de encontrar profissional para poder desenvolver, empresas para desenvolver. Eu lembro, na época, eu trabalhava numa agência digital, lá no Sul, e veio demanda de alguns clientes para a gente poder orçar para fazer uma aplicação para o Windows Phone, sabe? Mas, meu, era tão caro, era tão inviável que... E era isso aqui, a quantidade de pessoas que usavam, sabe? Que o cliente preferiu abandonar, assim, falar, ah, mano, nem tem tanta gente, né, que usa, né? Vamos deixar e vamos ver o que dá. Não deu em nada. Então, imagina quem fez, sabe? Quem se preocupou em fazer um aplicativo para poder funcionar no Windows Phone. E aí a parada meio que desandou, né? Então, aqui é um outro exemplo, tá? Então, é importante ter diversidade de pensamento na hora que você está tendo as ideias. Porque talvez você tenha ideias esquisitas, beleza? Então, tipo, diversidade de gênero, diversidade de raça, beleza? Diversidade de conhecimento. Porque aí você começa a trazer para a mesa vários olhares sobre aquele mesmo problema. Imagina um problema como uma coisa 3D, com várias faces. Ele tem várias faces, o problema. Se você traz pessoas com o mesmo pensamento, você só vai olhar para uma das faces. E as outras, beleza? Nas outras pode ter várias problemáticas que você nem imaginava. Pode ter vários problemas que você nem imaginava que podem virar oportunidades, beleza? Então, tá comprovado aí que quanto mais diverso a linha de pensamento, a tendência das empresas ganhar mais dinheiro é muito maior, tá? Então, entrando na questão sobre ideias, tá? Então, na hora de ter uma ideia, é muito mais sobre ouvir e absorver, beleza? Do que necessariamente, tipo, emitir as suas opiniões e tentar impor, tipo, ali um jeito seu de pensar. Lembra de tudo que foi passado para chegar até nessa fase da ideia. Mano, você não vai entrar numa reunião, num encontro, e vai soltar uma ideia que não tem nada a ver com aquilo que está sendo pesquisado. Beleza? Porque é jogar dinheiro fora. É tipo... é desconsiderar todo aquele trabalhão, porque pesquisar dá um trabalhão. Assim, é uma fase incrível, só que dá um trabalhão. Vocês devem estar passando por isso, né? Conversar com pessoas, organizar as informações, analisar tudo que vocês estão pesquisando. Então, tipo, menos opiniões pessoais e mais ouvir aquilo que foi dito anteriormente, digerir aquilo, entender como aquilo pode entrar dentro do contexto que está querendo ser observado e resolvido ali, né, o problema e tal. Então, isso é bem importante. Então, falando do brainstorming em si, né, reforçando, ele deve ser colaborativo. Dá para fazer sozinho também, mas, de novo, tem que ter diversidade de pensamento, tá? E aí aqui a gente trouxe alguns exemplos de, por exemplo, num produto digital. O usuário é importante, a pessoa que você está entrevistando, pesquisando, é importante, ela ser considerada? Mano, é claro que sim, é claro. Mas assim, você tem que lembrar que tem alguém que está pagando por aquilo ali, que tem as suas necessidades também de negócio, beleza? Você vai ter uma visão de criação de design, você vai ter uma visão de criação de desenvolvimento, não adianta eu ter uma ideia mirabolante, que ela é completamente inviável em questão de desenvolvimento. Você pode criar a sua própria perspectiva, né? Tipo o mano o diretor do Avatar lá, que criou os equipamentos para gravar o filme, ele mesmo criou, né? A equipe dele lá que criou as câmeras e tal. Enfim, as câmeras eram pesadíssimas antes, e ele fez ficar mais levinha com a mesma qualidade, para poder viabilizar. Mas, mano, quem que tem $1 bilhão de né, de cara, assim, $500 milhões, ou então que é a vida da pessoa já com background sobre aquilo, científico e tal, para poder fazer uma coisa dessa magnitude, né? Então, vale a pena levar essas questões em consideração. Qual que é a sua grana? Quem que está pagando?
quais que são as visões ali de desenvolvimento do negócio que você tem que levar em consideração, beleza? Porque senão você começa a ir para um caminho muito surreal, assim, você não vai aterrissar sua ideia nunca, né? Fica bem, bem esquisito ali. Então, é importante que todo o grupo, tá, esteja alinhado nesse sentido de saber descartar a ideia que não está se alinhando com o propósito que a gente traçou aqui para o projeto, beleza? Então, porque senão, mano, vai começar a virar uma bola de neve de coisa nenhuma com lugar nenhum. E aí vocês provavelmente vão ficar frustrados, sabe? Então, definir os critérios é muito importante justamente para delimitar onde vocês podem chegar. Delimitar no bom sentido, tá? Delimitar o sonho que pode ser construído aqui dentro de uma discussão. Beleza? Então, eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês em relação ao brainstorm, tá? Então, de novo, você tem lá os seus critérios definidos. Para entrar no brainstorming, que é essa reunião aí o toró de ideias, famoso toró de ideias que a gente fala, né, o brainstorming, você pode criar algumas perguntas para ajudar a direcionar a ideia. Então, por exemplo, através dos critérios que você definiu, você pode criar umas perguntas provocativas, tipo, como poderíamos criar uma experiência de entrega de bebidas geladas na casa do cliente para consumo imediato e com preço de mercado utilizando tecnologia? Beleza? Então, tá vendo que aí você pega e imprime isso ou coloca compartilha uma parte do seu computador lá, na tela do computador, na televisão e deixa bem grande na sala a pergunta. Beleza? Porque aí fica mais fácil de você conduzir toda essa linha de raciocínio de onde vocês querem chegar. Pô, beleza, galera, olha só, a gente pesquisou tudo isso aqui, todas essas entrevistas, todas as pesquisas de comportamento de mercado do setor, todas as leis, todas as regulamentações. Pá! Aí a gente pega agora, definir os critérios do que a gente achou interessante dentro do que a gente está disposto a resolver aqui, beleza? Com um produto ou serviço. Agora vamos afunilar e vamos metralhar de ideias que façam sentido dentro desses critérios que a gente desenvolveu. Beleza? Então, nesse momento, de novo, ter essa diversidade de olhar. Às vezes vocês podem trazer, tipo, sei lá, possíveis clientes para ajudar a ter ideia junto, né? Você pega e traz ali, apresenta toda a sua linha de raciocínio, o racional que você trouxe ali, das coisas que você encontrou, e direciona as pessoas para que elas comecem a cavocar ali, né? Dentro sob uma mesma ótica, sobre o problema. Beleza? Então, essa parte é muito importante. É muito comum as pessoas se perderem nessa fase. Por quê? Começam a querer sair daquilo que foi descoberto. Ou reformula o problema e refaz algumas partes do processo, ou ajusta o problema, né? Se tiver muito diferente, mano, será que é isso que a gente quer mesmo? Deixa eu ver aqui. Ou não é? Vamos falar. Fala com quem é dono do projeto, né? De repente, quando a gente fala de voltar alguns passos, não significa jogar tudo que foi feito fora. Não é isso. Às vezes é criar novas perspectivas de análise sobre aquilo que vocês já têm mapeado, tá? Não é necessariamente começar do zero, beleza? Então, essa parte é muito importante, tá? Então, o principal truque aqui para ir para o brainstorming legal, para que todo mundo saiba exatamente o que tem que responder, pega os seus critérios que você definiu e monta uma pergunta com ele. Uma pergunta provocativa, assim, né? Normalmente começa como poderíamos, né? Como poderíamos fazer alguma coisa? Criar algo, repensar, Sempre nessa perspectiva de desafio. Putz, Thiago, legal, brainstorm e tal, da hora. Mas como? Como que a gente pode fazer esse brainstorm? Como é que a gente viabiliza isso? O brainstorm, eu gosto de falar que ele é mais uma abordagem
de pensamento também, porque ele tem várias técnicas para você ter ideia, tá? Então a gente trouxe algumas aqui para compartilhar com vocês. Tem a técnica do IC, que consiste em basicamente o seguinte: você organiza lá uma conversa numa ordem específica das pessoas que estão participando e você vai deixando cada uma construir, dar uma ideia utilizando o e se, porque aí você faz uma pergunta também, né? E dentro dessa brincadeira do e se, você pode variar alguns aspectos, né? Então, por exemplo, a gente trouxe o exemplo aqui: e se o aplicativo encaminhasse o pedido para as distribuidoras próximas ao endereço do cliente para garantir que a bebida chegue gelada, né? Você pode pegar, a próxima pessoa pode pegar essa construção do e se e falar: meu, sim, mas e se? E construir em cima da ideia do amiguinho que falou anteriormente. Pode ser também uma forma de fazer o rolê acontecer. Por quê? Porque você não descarta uma coisa muito importante aqui, ó. Vou falar sério agora. Você jamais fala que uma ideia é ruim no brainstorm. Pode ser uma ideia de tipo: meu, vamos colocar um globo da morte com motoqueiros dentro do minhocão. Não tá errado, beleza? É um ambiente seguro para ideias ruins também. Então nunca descredibilize a ideia do outro, porque isso faz com que as pessoas que estão participando não queiram dar mais ideias. E, meu, experiência própria. Quanto mais maluco for o assunto, mais a chance de vir umas ideias assim, ó, incríveis, de verdade. Não subestime ideias doidas. Porque você dá uma ideia doida, a pessoa que está ouvindo a sua ideia doida, ela pode interpretar aquilo de um jeito para te levar para um lugar que você jamais tinha chego até então dentro do seu projeto. E isso pode ir para um caminho de inovação muito doido. Então, meu, jamais fala assim: meu, que ideia bosta, mano. Sai dessa. Eu acho. Lembrando que tem os critérios a ser seguidos, beleza? Mas, tipo, não descredibilize a ideia das pessoas que estão participando com vocês, tá? Porque isso tende a dar uma esfriada no brainstorm e não rola, tá? Outro tipo de técnica de brainstorm que é muito doido é o brainstorm oposto. O que é o brainstorm oposto? Nada mais é do que ter ideias para dificultar mais o problema que vocês têm para resolver. Beleza? Tipo, legal. E se tivesse caindo um temporal no dia e as ruas do centro de São Paulo alagassem? Sabe? Tipo, dificultar. Pode parecer um pouco esquisito no começo. Você fala assim: mano, que cara louco. Mas não. Conforme você vai dando as ideias opostas, você começa a mapear mais coisas que você tem que resolver, e isso te ajuda a te dar mais ideias legais para o seu produto, o serviço. Beleza? Por exemplo, sei lá, vou fazer uma marca de roupa. E se o meu fornecedor me entregar matéria-prima para eu poder fazer minhas roupas aqui só de 3 em 3 meses? E se faltar matéria-prima do que eu estou planejando no mercado? Saca? Você começa a mapear umas coisas e fala: nossa, mano, o que eu posso pensar de alternativa para isso, sabe? Então, é legal ir para esse lugar também. Parece um pouco esquisito, mas é legal ir para lá. É o fogo no parquinho. Tá? Tem uma outra técnica que é o Crazy Eights, que basicamente é o seguinte: cada pessoa, que é 8 ideias malucas, vamos dizer assim. Cada pessoa tem 5 minutos para ter 8 ideias completamente diferentes uma das outras, tá? Até tem um lance que você faz: você pega tipo uma folha A3, saca? E você dobra ela. Se você for dobrando ela no meio, chega uma hora que quando você abrir, você vai ter 8 partes. Então, normalmente quando a gente vai começar, você pega uma folha A4, galera, dobra aí, abre agora. Puta, você tá vendo que você tem 8 lugares para poder fazer? E as pessoas desenham. Meu, Zé Palito, faz o que for necessário. Não é qualidade aqui, tá? É só uma representação visual da ideia. Beleza? Então, o Crazy Eight é legal para instigar aí esse pensamento rápido, e costuma sair algumas coisas bem legais.
tá? 8 ideias completamente diferentes uma das outras. E tem também o 4 vezes 4 vezes 4, que basicamente é o seguinte. Você vai dividir todo mundo que está na sala em duplas, ok? Só que depois dessa divisão, ainda cada pessoa vai ter 4 ideias individualmente, sem falar com a dupla. Teve as 4 ideias, junta com a sua dupla, e aí vocês vão ter que chegar num consenso de quais 4 ideias vocês querem levar adiante. Vocês vão vir com 8 e ter que virar 4. Vocês podem criar 4 ideias novas em cima daquelas que cada um teve, ou então selecionar dentro daquelas 8, 4 ideias que vocês querem levar para frente, tá? Então, depois que você discute essas 4 ideias com a sua dupla, você junta mais uma vez esse aspecto de 4 ideias, você vai juntando as pessoas. A ideia é que no final sobrem 4 ideias do grupo inteiro. Então, conforme você vai mesclando as ideias e confrontando e discutindo, você vai refinando elas e vai chegando num consenso, e você chega, e normalmente vem 4 ideias incríveis no final. Então, esse é o ponto. Aí, agora eu queria fazer uma coisa rapidinho com vocês, para a gente simular aqui uma dinâmica de brainstorm, tá? A gente vai ter 5 minutos, beleza? A Cássia, ela vai dividir vocês em grupos de 4 ou 5 pessoas. Fica à vontade, Cássia, para você. Pode ser de 5. Então, a nossa problemática é o seguinte: como poderíamos criar uma experiência para estimular as pessoas a fazer exercícios no tempo livre em casa, utilizando a tecnologia? Beleza? Como poderíamos criar uma experiência para estimular as pessoas a fazer exercício físico no tempo livre que elas têm em casa, utilizando a tecnologia? Só que aqui tem uma sacadinha. A gente vai usar o brainstorm oposto. Beleza? Então, por exemplo, a gente trouxe umas ideias aqui, ó. Brainstorm oposto. Quando a pessoa começar a fazer exercício, a gente podia mandar um cupom de pizza para ela, para comprar uma pizza. Ou então a gente podia bloquear a internet quando abrir o app. Beleza? Ou então emitir sinais sonoros durante o exercício para causar distração. Tá? Então é um brainstorm oposto. Eu tô tendo ideia aqui para poder dificultar a vida da pessoa dentro do problema que eu criei. Aí o problema ele fica assim, ó. Então, no brainstorm oposto. Como poderíamos criar uma experiência para desestimular as pessoas a fazer exercícios no tempo livre em casa, utilizando a tecnologia? Tá? Então, Cássia, 5 minutinhos. Aí depois, comentem no chat as ideias doidas que vocês tiveram aí, tá? Pra gente ver. Então, Cássia, se você puder dividir, então, por gentileza. Claro, estou dividindo aqui já. Tiago, surgiram 2 dúvidas no chat em relação ao que você falou até agora. Você já quer dar uma olhadinha para responder? Ou prefere fazer Posso depois? Ver aqui. Tá. É uma do Marcelo Fischer. Já achou? Uhum. Tá. Os insights laterais estão diretamente relacionados com a user experience. Por exemplo, eles funcionam para ter uma persona cada vez mais específica. Olha, ele funciona em todo o contexto do projeto, né? Quando você começar a querer montar uma persona, é importante, você tem os fatos na sua frente e você sempre vai olhar para o lateral. Só que aí tem um ponto de atenção, que quando você estiver construindo persona você constrói em cima de fatos que você investigou. Então você não pode supor, porque o insight lateral para uma persona pode virar uma suposição. Então só tem que tomar cuidado com isso. Você pode usar um insight lateral para analisar coisas que você pesquisou, saca? Então, sair um pouco do óbvio, vamos dizer assim. Porque quando você estiver tendo insights laterais, você vai falar assim, mano, será que eu tenho algum material sobre isso aqui? Deixa eu voltar lá na pesquisa que eu fiz para ver se eu tenho. Então você começa a mapear, os insights laterais ajudam com isso também. Mas eu acho que ele se encaixa mais para esse contexto aqui da criação de ideias e mais lá para frente na questão de tangibilização do produto, do serviço. Só toma cuidado aí para não sair muito daquilo que foi descoberto, né? Porque senão você sai do fato e vai para a suposição de novo. Isso pode ser um problema, tá? Uma coisa comum para os projetos universitários é a falta de orçamento para chegar com tudo no mercado,
e pôr todas as ideias em prática. Você tem uma sugestão para criar um plano de ação bacana com orçamento menor? Olha, o Zé Delivery, um exemplo, ele não começou, ele sabia que ele queria ser um app, mas ele não começou com um app. Ele começou fazendo atendimento por telefone, saca? Com, sei lá, 3 pessoas, saca? Então, tipo, a partir do momento que você tem o conceito da sua ideia definido, fica muito mais fácil de você entender aquilo que você pode fazer primeiro para botar a ideia na rua, o famoso MVP lá, né? E depois você vai subindo a sua ideia. Então, ter o conceito definido te ajuda a ir para um caminho mais simples da sua ideia, mas que a essência dela está lá ainda, e isso pode te ajudar a rentabilizar e fazer a coisa acontecer com menos dinheiro, entendeu? Pensar grande não é necessariamente começar grande, sacou? Então, tipo, eu tenho um pensamento que eu sei onde eu quero chegar, mas o que eu posso fazer que já tendo o conceito que eu tive aqui para minha ideia do produto ou serviço, eu já consiga colocar em prática com pouca grana, né? Se você pegar aí a maioria dos serviços aí que hoje bombam, e a gente tem um exemplo disso aí, começou pequeno, saca? Então pode ser um caminho. Beleza, vamos lá então, Cássia? Sim, vou mandar todo mundo para a sala. Galera, é só apertar e aceitar o que vai, a mensagem que vai aparecer aí na tela de vocês. Tiago, Não você esqueça do recusa, tá? Tá bom. Não esqueça do nosso problema aqui. Como poderíamos criar uma experiência para desestimular as pessoas a fazer exercício no tempo livre em casa, tá? Quero ideias que sejam para isso. E aí depois vocês escrevem no chat aí. Até mais. Nossa, teve bastante gente que ficou aqui na sala principal. Teve algum problema aí, gente, para vocês entrarem nas salas, nas breakout rooms? Galera, quem tiver com algum problema de conexão, vai fazendo exercício sozinho mesmo. É mais uma dinâmica para provocar e treinar um pouco. Fica tranquilo, tá? Fiquem tranquilos se não conseguirem migrar para outra sala. Lança a braba aí no chat já, fica à vontade.
Tiago, deu 5 minutinhos aqui. Vou trazer a galera de volta, tudo bem? Demorou. Tudo bem, vamos nessa. Em 60 segundos eles vão ser tragos, todos. Arrasou. Voltou todo mundo já? Acho que podemos continuar. Ah, legal. Gente, assim, ó, meramente ilustrativa para vocês verem o quanto isso pode abrir divisão dentro do problema que vocês estão querendo resolver com o produto e serviço de vocês. Comecem a imaginar aquilo que... ter o Zé Delivery sempre entregando bebida na minha casa quando eu vou me exercitar. Uma boa, olha aí, é um baita dificultor. Mas sempre tenha em mente, tipo, aquilo que vocês, a problemática que vocês estão resolvendo. Quando vocês forem se reunir, de novo depois, faça esse exercício, sabe? Porque isso ajuda a mapear caminhos que talvez vocês não estejam olhando, tá? Então, aqui, ó, rapidamente, para vocês levarem com vocês sobre isso que a gente conversou até agora, tá? Organizar as descobertas é fundamental para que a qualidade para a qualidade dos achados, tá? Todas as etapas são importantes organizar, mas, tipo, a descoberta, se não tiver organizado, putz, é pouco proveitoso, assim. Então, tome cuidado com isso. Então, o insight não é uma ideia, mas é mega importante para se ter uma, beleza? Também não se contentar ali com os insights mais óbvios, beleza? A visão lateral vai te ajudar a enxergar mais longe, tá? Enxerga como os insights mais comuns como uma espinha dorsal da sua linha de raciocínio e as visões laterais como possibilidades de você virar a página para buscar mais informações sobre a mesma visão de problema, beleza? Isso vai ser bem bom. Divergência de olhar faz parte da essência de uma boa ideia, beleza? Várias pessoas na sala, beleza? Não vamos trazer pessoas só com o mesmo com a mesma linha de pensamento, senão fica esquisito. E a principal mensagem aqui é não ter medo de errar, tá? A abordagem ela é feita justamente para isso, para a gente errar rápido, beleza? E corrigir rápido para continuar seguindo adiante, tá? Então essas são as grandes mensagens que eu quero deixar para vocês dessa parte aqui. Seguindo, tá? Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre conceito agora, rapidamente. Por quê? Tá? Por que criar conceitos para suas ideias? Beleza? Porque mesmo que você tenha critérios estabelecidos para ter ideia, costuma vir umas ideias meio soltas, você não sabe se aquilo faz sentido mesmo, se é isso que você deve seguir adiante. É uma fase mais de organizar aquilo que você vem pensando em relação às ideias agora. Né? Que eu tenho essas ideias aqui, como que eu organizo elas? Então, as ideias, elas começam a te dar uma direção daquilo que, de fato, o seu produto pode se tornar. Então, você começa a olhar para ele como uma possibilidade de conceito, beleza? De produto, né? Sei lá, quero criar uma marca de roupas com
com materiais de origem que não tenha nenhum animal envolvido no fluxo da matéria-prima ali. Um exemplo, um conceito aí para direcionar, encaixar um pouco melhor as ideias, tá? Então a fase da conceituação ela é importante para amarrar todas essas ideias, né, em um produto ou um serviço, tá? De forma mais sólida. Então aqui é mais uma fase de amadurecimento dentro de tudo que a gente está buscando, tá? Então, como eu falei, na fase de ideação a gente costuma ter umas ideias um pouco abstratas, soltas, e aqui serve para a gente dar uma amarrada melhor nelas, tá? Como um aspecto de amadurecimento mesmo, tá? Até porque, tipo, quando você começa a dar essa visão de conceituação das ideias, de amarrar, criar um conceito para o seu produto, criar um conceito para o seu serviço, você começa já a desenrolar aquilo que você vai precisar em fases seguintes aqui da nossa abordagem do Design Thinking. O que você vai querer testar lá na frente, né? Como que você vai abordar as pessoas que você está querendo testar? Como que você vai contar para elas o que é o seu produto, o seu serviço? Beleza? Então, a conceituação, ela ajuda nesse aspecto, tá? A conceituação, ela tem várias formas de fazer ela, né? De você chegar num conceito para o seu produto, tá? O mais importante dessa fase é o output dela, é a saída dela. É que todo mundo tem uma visão muito clara do que é o produto e de onde a gente quer chegar. Aquela pergunta ali que rolou, o que a gente faz com pouco dinheiro, né? Como é que eu começo meu negócio com pouco dinheiro? Eu queria trazer para vocês aqui o Airbnb em 2008. Beleza? Airbnb, todo mundo conhece o Airbnb? Em 2008, essa foi a primeira versão do Airbnb. Tá? Então, assim, o que eu consigo enxergar olhando para isso? Cara, que esquisito, né? Não tem umas imagens ali. Que coisa estranha. Mas se você olhar para o conceito do produto, ele está ali ainda. Ele está ali ainda não, ele está ali desde a primeira versão. Saca? Desde a primeira versão. Eu aposto com vocês que eles não sabiam 90% do que eles sabem hoje em relação ao negócio deles quando eles lançaram essa primeira versão. Tá? Então, por isso que a conceituação é importante, galera. Tipo, você saber exatamente aquilo que você a mensagem que você quer passar para as pessoas que vão utilizar o seu produto ou serviço. Saca? Daí que surgiu a sigla Airbnb, tá? Então, é importante que a conceituação ela esteja muito clara ali desde o começo, porque aí não importa se o negócio é pequeno quando você estiver lançando. Porque olha a projeção que você pode ter lá no futuro, beleza? Então, é importante organizar as ideias para se chegar num conceito que faça sentido para todo mundo. Que fala, não, agora eu me sinto super confiante porque eu tenho um baita de um conceito para o meu produto ou serviço, tá? E aí, como é que a gente pode fazer isso, tá? Como que a gente faz essa questão? Aqui a gente trouxe 3 exemplos rápidos para vocês, que é o seguinte, que é o storyboard. Vou falar de cada um deles rapidinho para vocês, tá? O storyboard, jornada do usuário e canvas de proposta de valor, tá? São 3 caminhos aqui que te ajudam. Você pode... faça os 3, se vocês puderem, tá? Informação aqui de entendimento nunca é demais. Você vai ter perspectivas diferentes para te ajudar a comprovar e a te provocar se aquele caminho que você está seguindo de conceito faz sentido, tá? Então, o storyboard nada mais é do que você escolher uma história dentro da problemática que você quer resolver, tá? Identificar cenários dentro do seu produto e dentro do seu serviço, né? E aí, o que você vai fazer? Escolhendo essa história que você quer contar, beleza? Você vai enxergar nela um ponto de início e um ponto de chegada, um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, você pega e desenrola, tipo, que história que eu quero contar nessa visão que eu tô querendo estudar mais aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai começar a desenhar, tipo, sei lá, em post-it assim mesmo, cada fasezinha, desde o início dessa história até onde você quer chegar com ela, que é com, sei lá, isso pode ser tipo uma visão de problema, pode ser uma visão de uma ideia que vocês tiveram. Então, por exemplo, sei lá, no Zé Delivery lá, eu desenharia
um cliente com um celular na mão, e aí a lojinha lá recebendo o pedido, a lojinha separando o pedido, o entregador tirando o pedido na loja, o entregador se deslocando para a casa do cliente, o entregador chegando à casa do cliente, interfonando e cobrando do cliente, certo? O cliente recebendo e felizão em casa. Por que que isso é legal? Porque te ajuda a visualizar uma jornada, fica um pouco mais tangível, beleza? Então, por exemplo, como é que você faz um storyboard? Você vai definir a persona que você quer contar aquela história, o cenário que você quer simular e a situação, beleza? Então aqui o exemplo o Cláudio, ele está em casa no domingo, beleza? Esse é o cenário dele. E ele está tentando cancelar a TV por assinatura pelo telefone, tá? E aí você ilustra a ideia. O Cláudio tentando cancelar a TV por assinatura no telefone. E ele ficou meia hora tentando e não conseguiu. Meu Deus, todo mundo já passou por isso na sua vida, né? E aí, depois que você tem isso mapeado visualmente, você pode, em cada um dos passos, trocar uma ideia. Meu, o que acontece nesta fase aqui que a gente pode observar? Beleza? Cara, o Cláudio, ele tem que ficar no telefone o tempo inteiro, ele não tem muito tempo, sabe? O que a gente pode fazer aqui, né? Você começa a visualizar mais a problemática do seu produto ou do seu serviço. Aqui a gente está falando um pouco mais de serviço, né? Cancelar uma assinatura, né, de TV por assinatura. Então, enfim. Então, você, com o storyboard, você consegue visualizar mais, beleza, galera? Toda a narrativa do problema, tá? Aí, falando de jornada especificamente, tá? Aqui é uma ideia de tangibilização visual. Agora, falando de jornada do usuário, tá? Você escolheu lá um usuário específico e você quer tangibilizar isso numa jornada mesmo, tá? Então, para que serve a jornada? A jornada, ela é uma mescla de várias visões em etapas diferentes de da persona em questão, beleza? Então, o que você vai fazer na jornada? Sei lá, primeira fase da jornada, etapa de consideração. Onde o meu cliente está quando ele começa a considerar a usar um produto parecido com o meu, um serviço parecido com o meu. E aí, onde ele está, como é que é a situação que ele está quando ele descobre os serviços do que ele está buscando, né? E assim por diante. Então, em cada etapa você consegue mapear sentimento daquele cliente, o tipo de dor que ele tem especificamente em cada um dos passos da jornada dele, beleza? Então, a jornada do usuário, ela é incrível. Façam, se vocês puderem, porque, tipo, realmente ajuda a ter uma noção do fluxo do produto em relação à persona, ao usuário, à pessoa que vai usar ele. Então, aí, com isso, você consegue entender onde que seu produto entra ou serviço em cada uma das etapas. Como que aquele cliente vai estar naquele momento? Ele vai estar mais sensível? Ele vai estar bravo? Ele vai estar frustrado? Então, é ótimo para mapear essa relação com o cliente, tá? Então, de novo, defina o foco da jornada, tá? Persona, o cenário, a situação, de novo, né? Para ter um ponto de partida ali, para conseguir organizar tudo. Mapeia os pontos de contato, beleza? Tipo, uma semana antes, lembra que precisa cancelar a TV por assinatura. Lembra na fase de consideração? Ele está considerando, ele não está fazendo ainda. Então, como é que ele está? Está frustrado, deve estar sem grana. Quais as motivações ali dele, né? Então, marque as dores do usuário em cada uma das etapas. Então, por exemplo, na fase de consideração de cancelamento, ele está ocupado com outras tarefas, beleza? Então, é bom considerar isso. Encontre oportunidades. Então, tipo, você já sabe qual que é o ponto de contato que ele está, em que momento do ponto de contato ele está, você já sabe as dores dele. Então, que oportunidades que eu tenho aqui dentro que o meu produto e serviço pode fazer nesta fase específica aqui de contato com o meu cliente, tá? Entenda o que vale mapear, tá? Então, assim,
Você vai encontrar várias coisas, mas o que de fato vale mapear que tem a ver com o seu produto? Entendeu? Então, tipo, canais de contato, emoções, motivações. Então, aqui é mais criatividade mesmo e entender o que se relaciona melhor com o seu produto. Então, aqui tem um exemplo, olha só o tamanho dessa jornada. Então, por exemplo, em consultoria, que é um dos lugares que eu trabalhei, a gente fazia esse tipo de jornada, bem completa. Então, você tem as atividades dos clientes, as atividades dessa persona, quais os objetivos dela, quais os pontos de contato ali, os touch points no sentido, canais que ele usa para poder acessar o serviço em cada uma das fases, se é pelo celular, se é pelo, enfim, telefone, ligando, enfim. Dá para viajar aqui, é ilimitado. Então, assim, quanto mais você alimentar dentro daquilo que faz sentido para o seu projeto, vai ser incrível, tá? Ai, Thiago, pelo amor de Deus, mas olha o tamanho disso, eu tô ferrado, é muito complexo. Não, você pode fazer coisas mais simples também, tá? Você pode fazer coisas mais simples, jornadas mais simples. O importante é mapear, porque aí você vai entender com quem você vai estar conversando, tá? E aí, o terceiro e último ponto é a questão do canvas de proposta de valor. O que é o canvas de proposta de valor? Nada mais é do que esse canvas de mapa mental do perfil do cliente versus a sua proposta de valor de produto ou de serviço. Então, como é que funciona isso, tá? Você tem esse canvas aqui. Isso é muito importante vocês fazerem para entender bem, depois de tudo que passou, isso aqui para organizar as ideias versus aquilo das necessidades do cliente versus aquilo que você está querendo oferecer como produto é fantástico, tá? Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você tem a parte da direita, o vermelho, que é o perfil do cliente, e a da esquerda, que é a proposta de valor. Então, com tudo que você pesquisou, você vai lá. Quais as tarefas que o cliente tem dentro do dia a dia que envolvem aquele problema que eu quero resolver com ele? Ligar para a esposa no meio-dia, conversar com os filhos pelo WhatsApp, trabalhar até tarde. Você meio que vai entendendo essa rotina dele de tarefas que ele tem todos os dias, tá? Dores. Quais dores ele tem relacionado à sua problemática? Sempre lembra disso, né? Quais dores esse cliente tem? Cara, ele não tem tempo para assistir a TV por assinatura, para ele não faz sentido. Ele esquece de cancelar. Ele tem pouco tempo com a família, então, tipo, ele tá querendo cancelar porque o pouco tempo que ele tem com a família, ele quer aproveitar com a família e não ficar na frente da TV. Então, tipo, essas são as dores dele. E, quais os benefícios ali, os ganhos que esse cliente pode ter dentro dessa problemática que você está querendo resolver para ele? Então, ter mais tempo para a família, trabalhar menos por dia, receber uma promoção, quais ganhos que ele tem relacionado a aquilo que você está mapeando de dores, né? Se ele não tem tempo para a família, se ele trabalhasse menos seria bom. Ele não tem muita grana para TV por assinatura, se ele tivesse mais grana seria bom. Então tem quais ganhos que você consegue enxergar nisso tudo. E aí, do outro lado, da vertente do produtos e serviços, aí você vai para esse aspecto mais relacionado à sua ideia mesmo. Então, o que o produto e serviço ele tem a oferecer? Beleza? O que ele tem a oferecer, seu produto e serviço? Tá? Fazendo um comparativo, né? Então, ele tem um atendimento por telefone, eu tenho a TV por assinatura em si, eu sou provedora desse entretenimento, eu tenho internet. E o meu produto poderia virar, tipo, eu poderia oferecer um app para os serviços principais, para gerenciar melhor esses serviços principais. Beleza? Então, você descreve tudo que o seu produto e serviço é em relação a todo esse aspecto que você está montando da visão do perfil do cliente, que tem a ver mais com a sua proposta de valor, aquilo que você está querendo oferecer para as pessoas, ok? E aí, o que esse meu produto e serviço pode trazer para aliviar as dores desse cliente, tá? E se eu tivesse um app para ele gerenciar, saca, o atendimento, para ele não ter que ficar no telefone o tempo todo, manja? Pode ser uma coisa que ajuda a aliviar a dor dessa pessoa. Então, aqui você vai colocar tudo que você julga que o seu serviço vai aliviar a dor dessa pessoa. E aí, por último, criadores de ganho. O que o meu produto está aliviando de dor para esse cliente, o que eu estou gerando de benefício para ele? Entendeu? Então, ele gastando menos tempo para cancelar a TV, eu estou dando mais lazer para ele com a família dele,
eu estou dando mais tranquilidade para ele. Então, você começa a encontrar sentimentos bacanas que você vai despertar nesse cliente, tá? Então, a proposta de valor, o Canvas de proposta de valor, ele ajuda a organizar todas as ideias, tá? Beleza. Então, quando você tiver os dois lados preenchidos, você pode, tipo, comparar, beleza? Você vai ter essa visão e você vai conseguir comparar. A gente fala até de como se você dobrasse a folha no meio e entendesse se realmente o seu produto está atendendo ali tudo que você mapeou de demandas daquele cliente, tá? Beleza, então, levando junto com vocês, tá? Aqui para vocês levarem de entendimento aqui. Eu tenho só mais 10 minutos e falta um monte de slide aqui. Então, eu acho melhor a gente nem fazer o intervalo, tá? Porque senão não vai dar tempo. Tá, para a gente passar rapidinho. Então, você ter uma conceituação sólida permite você criar uma versão mais simples do produto e do serviço, igual o Airbnb fez, tá? Só que já com valor para o usuário, beleza? Criar a jornada dos personagens envolvidos no produto ou serviço traz mais segurança sobre como atuar em momentos específicos de ponto de contato com esse cliente, beleza? Então, é isso que eu queria que vocês levassem dessa parte aqui. Aí, entrando rapidinho na parte final, a gente tinha um intervalo, mas não vai dar tempo. Eu já respondi algumas dúvidas aí, ok? É bom que a gente respondeu lá atrás, aqui era a fase que a gente queria falar sobre dúvidas. Mas eu quero entrar na parte de prototipação rapidinho com vocês, tá? Então, aqui, o que é a prototipação? É basicamente testar suas ideias com os usuários, tá? Você teve a ideia de um produto, teve a ideia de um serviço. Mano, como que eu testo isso antes de avançar para, de fato, consolidar isso que eu estou querendo lançar? Então, aqui a gente vai entender o que é um protótipo, por que é legal criar um protótipo e como criar um protótipo, tá? Então, o que é um protótipo? Basicamente, o protótipo é uma coisa extremamente descartável. Você não tem compromisso nenhum com algo que você vai levar para frente, saca? Por quê? Porque é na hora que você está fazendo o protótipo que você quer validar algumas ideias que você teve. Então, por que eu vou fazer uma coisa definitiva ou que seja perto de definitivo se eu não... se talvez chegue lá na hora de eu testar e eu vou ter que jogar ele fora. Então, quanto mais descartável ele for e ao mesmo tempo ele atender a sua demanda de validação, melhor, tá? Então, ele é mais um instrumento para explicar a ideia e não necessariamente algo que você vai levar adiante. Aqui a gente trouxe um exemplo clássico. Depois vocês vão receber a apresentação, tem o link do vídeo, que é esse vídeo do Forma de Poder que conta a história do McDonald's. Isso aqui é o McDonald's testando a loja deles, um fluxo da loja. Então, eles desenhavam numa quadra de tênis lá, sei lá, de vôlei, desenhavam com giz e iam testando o fluxo da loja com as situações reais que aconteciam. E aí as pessoas, eles iam testando o fluxo. Ah, não, putz, não deu certo. A galera que fica fritando batata frita precisa passar por aqui, isso aqui tá atrapalhando. Então, apaga e faz de novo. Isso aqui é um protótipo. Beleza? Então, assim, aqui tem esse exemplo, tá? Então, como eu falei, ele não precisa ser feito para ser perfeito, tá? Ele tem que ser feito para passar bem a mensagem que você quer testar. Então, aqui tem um outro exemplo de um protótipo de uma loja, de um showroom, que foi feito tipo com uma caixa de papelão, com alguns pontos fixos, e aí as pessoinhas aí, ó, tá vendo? Ó, tem uns fluxos desenhados no chão, que aí, dependendo da motivação de cada pessoa, ela percorria o fluxo, tá? Isso é um protótipo, beleza? Então, só para vocês terem ideia que não precisa ser uma coisa mirabolante, tá? Tem que passar a ideia para poder testar. É isso. Não se preocupe com o visual, quanto mais simples e mais conciso dentro do que vocês querem descobrir, melhor, tá? Gasta menos tempo aí. E por que criar um protótipo, tá? Aqui é uma fase muito importante do Design Thinking, que é a hora de você botar à prova ali, do jeito mais barato e rápido possível, a ideia que você teve.
Então, tipo, é para ajudar a tangibilizar aquilo que você vem pensando, até vem construindo dentro do processo inteiro, tá? E ali você vai receber feedbacks e vai evoluir a sua ideia, tá? Ou dar uns passos para trás para poder repensar algumas coisas, enfim, tá? Então, por isso que é muito importante, tá? Ele serve para falhar rápido. Então, e de uma forma que não custe muito dinheiro. Por isso que, por exemplo, o Airbnb, quando entrou no ar, né? Minimamente eles validaram, né, o conceito deles. Pô, será que as pessoas vão querer abrir a casa delas para receber um estranho? Né? Uber, será que as pessoas vão querer entrar num carro do desconhecido para pegar uma carona? Esquisito, talvez. Mas foi testado, foi entendido questões culturais e, vamos para cima, vamos botar na rua, vamos testar e continuar evoluindo. Mas um teste inicial barato certamente foi feito, tá? Então, aqui é um exemplo de teste de usabilidade de um app. Olha a qualidade desse protótipo que está dentro do celular ali na mão da pessoa. Baita rascunhão, letra de médico. Entendeu? E a pessoa com formulário ali, dando tarefas para o usuário correr atrás para poder realizar. E pegando feedback e vendo se aquilo tem valor para a pessoa. Então, não se apegue com o visual. É testar mesmo, tá? A ideia, o conceito. Beleza? Então, tipo, os protótipos, eles ajudam nada mais para botar à prova o que foi pensado para tirar dúvida da equipe, né? Questões que, tipo, ficaram meio que para trás na hora do desenvolvimento, tipo, o que eu faço? Será que faz sentido ou não? Desenvolvendo a ideia, né? Então, bom, bora prototipar aqui o mais simples possível e levar para teste com as pessoas ali reais, usuários reais. Esse aqui é um clássico da IDEO de 99, tem um vídeo aqui também, depois vocês podem ver. Eles tentando desenhar o carrinho de compra do século XXI. É demais o vídeo, demais. Depois assistam lá, é bem legal. Tem todo o processo, é tipo uma semana de trabalho para chegar no resultado que é esse daqui. Aí eles explicam todo o processo, como é que eles pesquisaram, como é que eles foram no mercado, é bem legal, tá? E aí, como criar um protótipo, tá? Basicamente, não tem certo e errado. O que você precisa entender é o que você quer validar. Então, a partir disso, né, você cria tarefas para as pessoas, para que elas executem essas tarefas na sua frente, ali no seu protótipo que você criou. O que elas fariam, para onde elas iriam, né? Enfim, tem N técnicas para fazer isso e vocês podem explorar, tá? A gente trouxe rapidamente aqui algumas questões. Então, defina quais são as principais dúvidas da equipe, tá, em relação à solução a ser prototipada. Então, se vocês não souberem mais ou menos o que perguntar, usem a matriz CSD, por exemplo, que vocês já utilizaram, aquela que vocês utilizaram em algum momento aí que a Bruna me falou. A matriz CSD, tipo, o que a gente já entendeu que as pessoas sabem? O que elas não sabem? O que a gente supõe? Então, com isso você consegue iniciar uma ideia do que você pode validar. Toma cuidado para não enviesar as perguntas. Tipo, por exemplo, em vez de perguntar, o usuário gosta da cadeira verde ou vermelha? Você pergunta sim para ele. O usuário gosta da cadeira? Se sim, qual tipo de cor agradaria mais? Porque se você pergunta verde ou vermelho, ele já vai ser tendencioso. Às vezes ele fala que gosta de azul e você não vai saber porque você já enviesou na própria pergunta. Então, a pergunta é importante que ela seja mais aberta, tá? Então, decidir o formato que você quer prototipar. Então, às vezes, que nem eu falei, um simples rascunho de papel já é o suficiente para realizar o teste. Aqui é uma questão de criatividade, beleza? Então, assim, o formato vai estar muito mais relacionado ao seu objetivo. Então, sejam criativos, tá? Sejam criativos. Tem vários exemplos sobre isso. Monta uma lista de tarefas que você quer que a pessoa execute. Então, eu quero que ela compre uma coisa no meu app. Eu quero que ela, sabe? Eu quero que ela simule como se ela estivesse fazendo uma compra dentro da minha loja. Ou então, descobrindo o meu serviço. Cria uma lista de tarefas. Só cuida para não criar tarefas muito grandes. Beleza? Senão a pessoa pode se perder. E aí deixa a pessoa dar o feedback, pede para pensar em voz alta, né? Quanto mais a pessoa verbalizar aquilo que ela está pensando, mais vai ter sucesso de não ser enviesado. Aí você pode conseguir uns feedbacks bem legais, tá?
Então, com as tarefas que você mapeou, que você quer que as pessoas executem, aí você faz seu protótipo, beleza? Então, com as tarefas mapeadas, você vai saber quais telas do seu aplicativo você vai ter que fazer para poder fazer o teste, ou quais áreas da sua loja, ou quais setores do seu serviço, da jornada do seu serviço, você vai ter que representar de alguma forma no seu protótipo, para que quando você dê a tarefa para a pessoa fazer no teste, ela tenha por onde passar. E aí você consegue pegar os feedbacks, beleza? E aí, como validar o protótipo? Primeiro, eu queria dizer para vocês que tem N ferramentas gratuitas para poder fazer isso, para poder validar um app. Agora, na pandemia, é mais complexo, né? Você tem que ter uma estrutura para fazer à distância. Se for serviço, você pode, tipo, tem uma ferramenta chamada Miro, que ela é gratuita até um certo ponto, e você consegue explorar algumas possibilidades de jornada ali dentro. Você pode, tipo, simular com a pessoa conforme ela vai andando dentro do aspecto de serviço que você quer fazer. Aqui, como vai fazer o protótipo, é muito criatividade mesmo, tá? E a ideia aqui é que você não convença ninguém, você não está ali para convencer ninguém, você está ali para pegar feedbacks e ver se a sua ideia funciona, tá? Cássia, juro que estou acabando. Falta só 5 slides. Legal, aí dicas aqui, tá? Recrute as pessoas certas para os testes, senão você recruta pessoas que, por exemplo, que talvez você já tenha conversado lá no início do projeto, que são potenciais clientes. Tentem pegar a diversidade de olhar dentro de pessoas potencialmente consumidoras daquilo que vocês estão criando, né? O recrutamento é muito importante, não adianta recrutar a mãe, o pai, o irmão, se essas pessoas não vão consumir aquilo que você está querendo produzir, beleza? Tem que ter contexto na hora de recrutar as pessoas também. Tenham um roteiro para fazer os testes. Criem esse roteiro, beleza? Faça uma conexão com o racional do problema que vocês descobriram lá para iniciar o teste e depois criem as tarefas roteirizadas para vocês terem um controle, para que vocês consigam mapear isso depois, tá? Gravem em áudio e vídeo os testes, para vocês poderem reassistir depois, caso vocês tenham alguma ideia depois, enfim, achem que perderam alguma coisa, tá? Tentem não enviesar os feedbacks, então deixa as pessoas bem soltas, assim, na medida do possível, né? Para elas falarem o que de fato se passa na cabeça delas. Então, tomem cuidado para não fazer perguntas que já direcionem uma resposta. Vocês não querem ouvir algo, vocês querem algo que agrade necessariamente o ouvido de vocês. Se agradar, da hora, mas deixa as pessoas falarem, tá? E de preferência, não façam isso sozinho, tá? Sempre tenha no mínimo mais uma pessoa para ajudar a anotar as coisas. Tipo, vai anotando as coisas que as pessoas vão falando, que isso vai ajudar a acelerar depois a fase da análise, tá? Então aqui, por exemplo, ó, é um teste com folhas de papel sulfite que as pessoas foram montando o aplicativo simulando um iPad. E aí, conforme a pessoa ia clicando, a própria pessoa que estava ajudando o teste ali, realizando o teste, já ia mudando o papelzinho ali, enfim. E tem as tarefas aqui, do lado desse papelzinho aqui do lado, são as tarefas que essa pessoa está executando durante o teste, tá? Então, não é para custar caro, não é para custar. E deem um brindezinho ali para quem participar, que seja um bombonzinho, só para a pessoa, para ser legal ali, ter uma recompensa para ela, tá? Então, como guardar os feedbacks, tá, do teste? Aqui é muito parecido com a pesquisa lá no começo, beleza? Você pode tabular isso. Então, lembra, você vai ter tarefas que foram executadas. Então, crie uma planilha dividido meio que nessas temáticas de tarefa para tabular os resultados. Então, por exemplo, tá vendo? Ó, tem a Vera, tem a Cléa, tem o Felipe, tem a Carol. Cada uma dessas pessoas foram pessoas que foram testadas. E tá vendo que tem, ó lá, preciso que você complete uma fase do jogo. Tá tudo tabuladinho, tá tudo certinho, organizado, e você consegue ter uma visão por pessoa e por tarefa que você pediu para executar. É muito importante documentar isso, que isso vai ajudar vocês a identificar onde teve problema e onde foi super legal, tá bom? Outro tipo de coisa aqui, ó, por exemplo, você quer validar algum tipo de sonorização, sei lá, esse aqui é um exemplo de teste de voz para aplicativo.
A pessoa ia escutando as coisas que aconteciam dentro do aplicativo e aí ela ia colocando ali a sensação que ela tinha da voz da pessoa para ajudar a escolher melhor a voz da pessoa que o aplicativo ia ter. Então, antes de gravar 600 mil horas de voz com um locutor, cara, testa a voz do locutor, porque isso é importante também. Por exemplo, nesse contexto aqui de aplicativo, de meditação, esse aplicativo né? Então, tem N jeitos de você testar as coisas. E aí, de novo, agrupe por temas, visualmente depois, coloca post-it e tal, e aí você começa a capturar informações riquíssimas, tá? De forma mais temática. E aí você consegue consolidar isso de uma forma mais organizada, olha lá, organização de novo, para ficar mais fácil de você enxergar os outputs aqui do teste. Beleza? E aí o que a gente faz com o aprendizado? A gente olha para aquilo que a gente tem e vê se a gente precisa mudar alguma coisa, né? Não importa a fase aqui do Design Thinking que você esteja, sempre é uma possibilidade de dar um passo para trás, tá? Então, se eu testei e não foi legal, o que não foi legal? Vou fazer uma entrevista de novo aqui com algumas pessoas e a partir disso eu continuo o meu processo. Eu vou refinando e não tenho medo de fazer isso quantas vezes forem necessárias, né? Porque é isso que vai ser a diferença entre dar certo ou morrer na praia, talvez, entendeu? A fase aqui é para testar mesmo. O Design Thinking é isso, né? Então, para levar com vocês aqui, aí já acabou. Não existe jeito certo de criar protótipo, tá? Mapeiem os objetivos e vejam o que faça mais sentido aí dentro dos objetivos que vocês precisam alcançar na hora de fazer a prototipação. E aí, mano, essa aqui é muito séria. Cuidado para não se apaixonar pela ideia que vocês estão levando, porque talvez isso possa enviesar. Você não está lá para vender a ideia para ninguém. Você está lá para testar de forma que não comprometa as respostas que a pessoa vai dar para você. Porque é essa qualidade de isenção que vai dizer se o produto de vocês é bom ou não. Beleza? Então, não se apaixonem pela ideia. E é isso.